Patrocínio e Visa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Estamos aqui com a Marilene da Visa Immigration e hoje o assunto é polêmico, hein, Marilene? É polêmico. Por que algumas pessoas desistem do Canadá? É isso aí, o pessoal fala que a gente só pinta o Canadá, um mundo maravilhoso, perfeito, cor-de-rosa. A gente vai falar de casos reais de pessoas que a gente realmente viu voltar pro Brasil, né? E por quê, né? E por quê? E por quê? Vamos Muito bom, vamos lá, roda a vinheta. Bom, Marilene, é isso, né? O pessoal, não, vocês só falam o lado positivo do Canadá. Primeiro que a gente não fala, a gente sempre fala todos os lados, né? Eu sempre tento ser o mais realista possível, né? Para que as pessoas venham com os pés no chão. Pois é, e esse vídeo aqui vai ser uma injeção de realidade nas pessoas. Vamos falar, esmiuçar esses motivos que algumas pessoas desistem do Canadá, né? Sim. Vamos lá. Bom, primeiramente é a minoria, tá? Então a gente percebe que é pouco provável que você não goste do Canadá, que você não se adapte ao Canadá. Mas os casos que a gente viu pessoas, né, desistirem do Canadá foram por mais diversos fatores. E o primeiro que eu quero trazer aqui já é bem polêmico, na verdade. É falta do alinhamento no casamento. Ou seja, quando um do casal quer muito vir, o outro não quer de jeito nenhum. O que quer muito vir convence, mas aquela pessoa que não queria vir aceita sem estar com o coração realmente envolvido, engajada para vir para o Canadá. Ela vem, né, de forçada, né? Ela vem de maneira forçada. É meio que porque insistiu muito e aí falou assim, não, tudo bem, vou fazer meu marido, vou fazer minha esposa feliz, vou para o Canadá. Só que não tá feliz com essa decisão, né? Má vontade, né? Até uma certa má vontade. E aí o que acontece, a gente percebe que essa pessoa vem fisicamente pro Canadá, mas não vem emocionalmente e não preparada emocionalmente. Ela continua no Brasil, a cabeça dela continua no Brasil, né? E quando você continua no Brasil, ou seja, você vai falar com seus amigos diariamente, com a sua família diariamente, você não vai fazer contatos com as pessoas aqui. Aqui continua sendo ruim, porque se você não se abre para fazer novas amizades, fazer novos contatos, para viver uma nova realidade aqui, você não vai gostar daqui, né? Então, essa é uma coisa que acontece. A pessoa não se desligando do Brasil para se abrir para um novo mundo de oportunidades aqui, vai normalmente fazer com que ela tenha uma saudade muito grande do Brasil. Isso atrapalha, de fato, a adaptação dessa pessoa e dessa família aqui no Canadá, né? E por que eu falei do casamento, né? Então, isso, por exemplo, nessa questão de continuar vivendo do Brasil, pode também afetar uma pessoa solteira. Mas no casamento, a gente percebe que numa situação em que os dois não concordam, a gente já teve casais que a pessoa não queria, chegou aqui, se apaixonou e ficou tudo bem. Também. E a gente vê que algumas vezes a pessoa não queria, chega aqui e continua não querendo. E aí começa aquela situação no casal de, tá vendo? Eu só vim por você, eu não tô feliz aqui. Joga na cara, né? Eu quero ir embora. E a gente percebe, por exemplo, que normalmente da família vai ser o aplicante principal, né? A gente escolhe. E às vezes a pessoa que vai ser o aplicante principal se sente com uma responsabilidade muito grande. E quando o outro, né, o esposo ou a esposa que não é o aplicante principal, não colabora, não apoia, isso acaba também gerando estresse no casamento. Gera estresse no casamento. E eventualmente um casamento que era muito forte no Brasil, eles podem começar a brigar, né? Isso acontece em todos os casos? Não, pelo contrário. Tem muito casal que fala que quando veio para o Canadá, eles ficaram muito mais próximos. O casamento ficou muito mais forte, eles ficaram muito mais unidos, muito mais amigos, dividiam muito mais o dia a dia e etc. Então foi bom para o casamento. Mas tem também esses casos em que, eventualmente, um fica chateado porque ele tá com todo o peso nas costas e acha que o outro não tá ajudando. Então, assim, a dica é: converse com seu esposo ou esposa e alinhem para que, se vocês realmente darem o passo de vir para o Canadá, mesmo que um queira mais do que o outro, para que o outro realmente fale assim, não, eu vou te dar a oportunidade de explorar esse sonho, então vamos explorar essa oportunidade, sei lá, por 1 ano, por 2 anos. Mas aberto, né? De peito aberto. De peito aberto, para realmente evitar esse tipo de situação, porque ninguém quer, por exemplo, vir para o Canadá e ter que passar por um processo de divórcio, por exemplo, né? Eu conheço caso assim, inclusive. Pois é, sim. Então, realmente uma mudança muito grande, né? E essa mudança causa um estresse muito grande. E quando você tá numa situação de estresse, ou você se junta para um cuidar do outro, ou você acaba tendo muito mais atrito. Então tem que realmente tomar cuidado. Então fica a dica, se você é casado e quer vir com seu esposo ou esposa, e seu esposo ou esposa não está tão determinado quanto você, converse com ele ou com ela e tenha certeza que ela está aberta a essa oportunidade para realmente
não atrapalhar o casamento objetivo de vocês. Boa. O que mais que temos? Uma outra razão que a gente percebe é a questão das facilidades do Brasil. Então, assim, no Brasil, uma pessoa que é de uma classe média, não precisa nem ser classe média alta, já tem acesso, por exemplo, a uma pessoa que vai ajudar na limpeza da casa. As pessoas que têm uma situação financeira melhor, pode ser que tenha mais ajuda ainda, né? Mordomo, né? Assim, sei lá, uma pessoa que cozinha, uma pessoa que limpa a casa, uma pessoa que cuida dos filhos, né? E tudo isso no Brasil, pra falar a verdade, é barato, né? Sei lá, eu não tenho ideia quanto é uma diarista no Brasil, mas acho que era coisa de, sei lá, R$70. Fala aí, comenta aí, até porque a gente tá por fora. R$100, comenta não sei, aí, né? Mas assim, pra quem tava numa situação financeira positiva, não era uma coisa assim do proibitiva, outro mundo. né? É muito comum você ter uma pessoa pra te ajudar em casa. E aqui no Canadá, não é tão comum. Você tem acesso? Sim. Não é tão barato, então a gente percebe assim que normalmente uma pessoa para limpeza vai cobrar uns $20 por hora. Não é tão fácil achar alguém que faça uma limpeza bacana, né? Para falar a verdade. A cobra cara ainda não, e é aquele tapa, né? Então é aquele tapa. Então você fala assim, poxa, quando eu falava de uma diarista que eu pagava, sei lá, uns $70, R$100, pra fazer um serviço que é perfeito, né? Aqui eu vou pagar, sei lá, se a pessoa ficar 4 horas da minha casa, eu vou pagar $80, né? E fazendo uma coisa meia boca. E eventualmente não vai ser da mesma qualidade, né? Lógico que tem bastante brasileiros, entrepreneurs, na verdade, que tiveram essa iniciativa e montaram empresas de limpeza e conseguem uma boa clientela justamente porque o padrão de limpeza brasileiro é muito bacana, né? Muito mais alto do que o padrão de limpeza em outros lugares, digamos assim. Essas opções são bem populares, mas não é barato. E principalmente quando você vem pra cá, é muito comum que as pessoas estejam muito temerosas do que tem que economizar por conta das incertezas em relação ao processo, etc. E não querem gastar com isso. E se adaptam muito do que a gente tem aqui no Canadá, né? Que é faça você mesmo, né? Então, aqui no Canadá, assim, a maioria das casas tem máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa e máquina de secar roupas, né? Então também fica tudo mais fácil. O custo do aspirador que faz a limpeza automática é bem mais acessível do que no Brasil, né? O robozinho. Então as pessoas mesmo, assim, normalmente que fazem os serviços de casa, né? Só que não deixa de ser uma coisa que afeta a pessoa que estava no Brasil, que tinha essas mordomias, que tinha essa facilidade e chega aqui eventualmente tem que fazer ela mesma. Isso não significa que você não pode contratar esses serviços aqui, você pode, mas a maioria das pessoas vão acabar optando por economizar esse dinheiro e fazer você mesmo, mas aquele sentimento de fazer, você tem que estar também aberto a se adaptar, se ajustar a essa nova realidade, né? Concordo. Um próximo ponto que é importante dizer também é a questão do planejamento, né? A gente sempre fala que vamos lá, marcar uma consulta, entender suas variáveis, fazer um planejamento, e não é à toa, porque o que a gente percebe tem muita gente que não planejou, não pesquisou, não sabe do que vai acontecer, sei lá, escolheu um college errado, né? Um college que não tem nada a ver, gastou todas as economias e esse college não te ajudou a emigrar. Não te possibilitou a ter uma estratégia, você acaba não tendo mais capital para fazer um plano B e acaba se frustrando, ou até a questão de visto, né? Muita gente fazendo a pesquisa sozinho, assiste, claro, os vídeos da internet estão aqui para isso, a gente faz os vídeos realmente para conscientizar o pessoal, mas, primeiro, tem muita gente falando bobeira por aí, né? Então, uma coisa que eu acho muito bacana do Dimitri, ele não fala de imigração, ele me chama aqui para falar de imigração, falar dos processos, mas a gente muita gente pergunta pra gente de imigração, fala, não, a gente não tem condições de responder isso, justamente por isso que a gente traz a Marilene aqui, né? Mas tem muitos blogueiros, youtubers, que a gente vê que falam muita bobeira, assim, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, que a gente vê, assim, que as pessoas pesquisam, sabem de forma errada e aconselham de forma ensinam errada, né? errado, né? Você aprende errado e ensina errado. Eu já vi, assim, pessoas dar conselhos que eu falo assim, meu Deus, né? Isso tá errado. E aí a gente fica até numa situação, assim, do tipo, o que fazer, né? Sempre que eu vejo isso, eu tento falar de uma forma delicada, mas já aconteceu de eu ser quicada dos grupos, né? De falar assim, não, a gente quer que seja um grupo de autoajuda sem consultor de imigração. Eu falei, mas poxa, eu tinha a melhor das intenções em ajudar e vi que vocês estavam falando um absurdo, e aí, né? Então, assim, já vi pessoas se frustrarem, por exemplo, aplicou errado, o visto é negado, e a pessoa se frustra e fala assim, o Canadá não me quer, eu vou embora. Não é que o Canadá não te quer, né? Você fez errado. Você fez errado, o processo tá errado. Então, pode ser mais difícil de reverter, pode ser mais oneroso, mais custoso, mas, de repente, agora fazendo certo, dá certo, né? Mas a gente percebe muito que algumas pessoas se frustram porque escolheram college errado, porque não planejaram de forma adequada, e quando vem, de repente, conversar com a gente, já fez um investimento, já perdeu tempo, já perdeu dinheiro, já se desgastou. A pessoa já tá, né, desgastada, né? Já tá cansada, já tá de saco cheio, né? Isso. Com perdão da palavra. E aí acaba, às vezes, até voltando pro Brasil, né? Então esse é um fator
que infelizmente acontece bastante, é por isso assim, planeje, pesquise, mas também tenha cuidado com a fonte. Tem muita gente falando bobeira por aí, e depois você não vai ter um lugar pra falar, ei, né? Você me falou que isso era possível. Ah, mas peraí, eu não sou consultor de imigração. Mas se você não é consultor de imigração, então não fala bobeira, tá falando, né? Não fica falando, não fica aconselhando, se você não sabe o que tá falando. Pois é, e em cima disso que você tá falando também, o lance do planejamento, eu lembrei de um outro tópico aqui, eu não sei nem se tá na sua lista, tá? Mas a questão, eu já vi muita gente que se frustrou porque acabou o dinheiro. Ela fez um planejamento X, chegou aqui, acabou o dinheiro, ela não tem outra opção a não ser ir embora, né? Então isso é uma falha de planejamento. Também. Né? E pode acontecer, e se acontecer, a pessoa acaba voltando pro Brasil, pra às vezes com a ajuda da família tentar se restabelecer, etc. Mas isso foi falha com certeza no planejamento, né? A gente vê pessoas que vendem tudo para poder aplicar, mas aplicam tudo errado, e quando a gente vai tentar corrigir, já gastou um monte. Nossa. Né? E aí fica muito mais difícil. Complicado. Bom, o próximo é meio clichê, né? Como o pessoal vai dizer aí, né? Mas é uma verdade, a gente precisa falar o clima, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, no inverno, é importante passar numa farmácia, comprar vitamina D, porque você realmente vai ter uma exposição menor ao sol, principalmente nós brasileiros estamos acostumados a uma dose generosa aí de sol. Assim, é importante que você crie uma rotina independente do clima. Tá chovendo lá fora? Eu vou, sei lá, vou no cinema, vou no shopping, vou patinar no gelo, né, que é fechado, vou fazer uma aula de dança, vou sair pra jantar com os amigos, vou fazer uma house party. Tá sol? Vou pra praia, vou pra rua, vou fazer piquenique, vou fazer churrasco na praia, porque aqui não é feio, é bom. Não é farofeiro, né? Não é farofeiro, é coisa boa, bacana, divertida. Então, enfim, a gente tem que se reinventar. Lógico que no verão todo mundo passa bem. No inverno tem muita gente que, como a gente fala, que vira uma couch potato, né? Fica só em casa assistindo Netflix, não sai, não se relaciona, e aí fica tristinho, aí falta vitamina D. A vitamina parece frescura, mas realmente faz diferença. Faz. Então, assim, você não pode deixar isso acontecer contigo, né? Se você veio para o Canadá, eu geralmente até falo pro pessoal, vem em abril, maio, porque é quando tá o verão, e aí você vai transicionar, né, da primavera, verão, né, que é quente, e aí começa a ficar frio aos pouquinhos. Devagar, né? E você vai se adaptando, né, e vai se acostumando, porque, afinal, você não pode deixar isso acontecer contigo, você não pode deixar que o clima lá fora mude quem você é. Você tem que falar assim, não, gente, passei o dia inteiro ontem no sofá, assistindo Netflix, legal? Legal, mas hoje eu não vou me deixar fazer isso, né? Vou sair, vou ligar para uns amigos, vou fazer uma coisa diferente. Tem muita coisa legal para fazer, inclusive no inverno, né? Verdade. Busca opções, não deixa o clima te desanimar, a ponto de falar assim, não aguento mais esse frio, voltar pro Brasil. Na verdade, se você souber aproveitar os dias de frio e de snow, é uma delícia. É uma delícia. Cada estação do ano tem a sua vantagem, a sua beleza, né? Sim, com certeza. E aqui tem muita coisa legal para fazer, então é só se descobrir. Muito bom. Qual que é o próximo, Marilene? O próximo também é bem importante, né, e é bem crítico, que é a carreira. As pessoas precisam saber, na hora de fazer o planejamento, qual a projeção da carreira que ela vai ter, como que ela vai acessar a carreira dela, ou se ela vai ter que se reinventar e começar numa nova carreira, né? Então, por exemplo, pessoas que têm um status muito alto no Brasil, se eventualmente não conseguir se restabelecer na mesma carreira aqui, então, por exemplo, um médico, isso vai ter um tempo até que você consiga entrar no mercado de trabalho na mesma posição que você tinha, né? E você tem que estar preparado. Então, tem gente que está muito apegado ao status, né? Aquela sensação de poder. Eu confesso que é difícil, né? Eu me lembro que no Brasil, assim, eu trabalhei em 2 empresas por bastante tempo. Então, as pessoas me conheciam, me ouviam. Então, você falava assim, depois eu chegava, falava numa reunião, as pessoas paravam para ouvir o que você tinha a dizer, né? Aqui, né, quando eu comecei, mesmo como coordenadora de projetos, era assim, né? Você não é ninguém. Não sou ninguém. Você não é ninguém. E isso, às vezes, frustra um pouquinho, né? Você fala assim, poxa, né, a minha opinião não vale nada e eu me sinto reduzida, né? Então, é difícil. Sem contar que você não consegue se expressar do mesmo jeito que você se expressa com a sua língua nativa, né? E isso também afeta a sua autoestima, digamos assim, a confidence, né? A sua confiança de ir lá e falar, gente, tá tudo errado isso aqui, vamos fazer de novo? Você fica até um pouco mais tímido por conta do próprio do inglês. Não importa que você tenha o domínio da língua, você sempre vai estar um pouquinho mais, assim, limitado. Então, assim, quando a gente fala de carreira, a pessoa também tem que ter uma visão bem realista de quais são os seus steps. Qual que é a realidade quando você chega no mercado. E essa pessoa tem que estar desapegada ao status e à carreira do Brasil e estar ciente que aqui você pode chegar sim aonde você estava no Brasil.
Sim. Mas você vai ter que dar um passo para trás para dar outros passos para frente. Eu não digo que você precisa se rebaixar. Tem muita gente, muitas profissões que você consegue fazer uma transição direta. Então, você era analista de marketing do Brasil, consegue como analista de marketing aqui. Analista financeiro do Brasil, consegue aqui. Já vi gerentes também conseguirem fazer essa transição de forma direta. Mas não são todas as carreiras. E se a sua carreira necessitar de uma transição, você tem que estar bem aberto para isso, para que a falta do status ou a falta da autonomia que eventualmente você vai ter que passar aqui no Canadá não coloque o seu plano por água abaixo. Muito bom. Uma coisa também que é muito comum para quem vem para o Canadá é a nostalgia. Uma nostalgia meio fictícia, né? Exato. Então, isso é interessante. Você precisa saber disso para você reconhecer isso e saber que ela não é verdadeira. Né? Então, quando você tá aqui no Canadá e você começa a sentir falta de algumas coisas do Brasil, tudo do Brasil vira maravilhoso na sua cabeça. Você esquece o porquê você decidiu vir pra cá e você se apega muito mais a uma visão romântica, uma visão nostálgica das coisas do Brasil. Você vai assim, nossa, mas eu era tão feliz. Nossa, mas é porque acontecia assim, assim, assado. Nossa, que falta que eu sinto disso, daquilo. A sua visão fica embaçada mesmo, literalmente. Então, assim, você fala assim, nossa, como eu sinto falta dos almoços de domingo com a família. Como eu sinto falta de coisas, de situações, de experiências que eu tinha no Brasil. Da minha relação com os amigos. E aí tudo fica assim perfeito lá e eventualmente se você deixar isso te consumir, você começa a, na verdade, a falar assim, nossa, tudo era tão maravilhoso lá e aqui... Okay. Tudo é horrível, aqui é tudo horrível. Essa sua visão, no momento que você... É até um pouco de depressão, né? Nesse momento que você tá na depressão, é uma montanha-russa, na verdade, né? Quando você tá naquele momento do baixo da montanha-russa, você vê toda a sua imagem que você tem no Brasil, essa sua nostalgia fictícia, romantizada, né? Tudo lá é maravilhoso e tudo aqui é horrível, né? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando você está num final de relacionamento, digamos assim, né? Você fala assim, olha, quero uma coisa nova. E aí você vai e fala assim, quer saber? Eu vou ser solteira, vou aproveitar, vou ver o mundo, vou curtir. Quando você, às vezes, está solteira, você começa a pensar assim, nossa, aquele ex-namorado era tão bom pra mim, né? E ele começou a ligar. Exatamente. Nossa, né? Por que eu terminei mesmo? Não lembro. Quando você volta, você fala assim, agora eu entendi por quê. Você faz a burrada de voltar pro ex, aí você percebe. Quem nunca fez isso, né? Quem nunca fez? Quem nunca, né? E a verdade, assim, eu acho que acontece muito também com o Brasil. Você cria uma versão, assim, na sua cabeça de que tudo era perfeito, de que você era muito, muito, muito feliz, e você esquece das razões que te levaram a tomar a decisão de vir para o Canadá. E às vezes isso te consome de uma forma que a gente vê pessoas falando assim, não, quer saber? Vamos embora. E aí chega no Brasil... Aí é o oposto, né? Aí, pelo contrário, você fala assim, caramba, não era exatamente como eu estava fantasiando quando eu estava no Canadá. Agora eu consigo ver a realidade, né? E pode ser tarde demais, inclusive. E às vezes pode ser mais difícil. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Eu até falo assim que, passados esses uns 2 anos aqui no Canadá, 2 anos direto, é o seu pedágio, né? O tempo pra você se adaptar. Bom, Mas aí é quando normalmente você começa a fantasiar. Mas aí é bacana, sabe o que você faz? Você não vai pegar as coisas e ir embora. Você vai visitar o Brasil. Olha só, né? a dica. Pra você falar assim, eu tava morrendo de saudade das reuniões de domingo com a família. Aí você vai e você fala assim, eu tinha que brigar. Começa a brigar, né? Brigar por causa de política. Enfim, cada família é diferente. Aí você fala assim, pensando bem, eu não sei se eu sinto tanta falta desse determinado momento. Aí você sai pros amigos, você fala assim, poxa, eu tô tão diferente e parece que como tivesse sido uma máquina do tempo, assim, né? Parece que nada mudou aqui, eu adoro ficar com eles, adoro a presença deles, mas eu me sinto uma pessoa diferente. Você é um alien, né? E aí você começa a perceber que realmente você já não pertence mais naquele ambiente. Mas às vezes precisa desse choque de realidade pra você se dar conta de que você teve as suas razões pra deixar o Brasil e você já é uma nova pessoa aqui no Canadá, né? Que tem já um novo estilo de vida. E eu não quero causar confusão, assim, porque estar com a família é maravilhoso, é uma coisa que você vai ter saudade pra sempre. Pra sempre. Mas eu digo assim, a versão realista é diferente da versão romantizada que você eventualmente cria quando você tá muito tempo aqui e se você tá naquele momento que as coisas não necessariamente estão assim no seu auge. Até porque é muito normal que você tenha essa fase de pedágio, né? Essa fase de adaptação, em que talvez o emprego, você ainda não vai ter o emprego dos sonhos, talvez assim, você vai ter que economizar um pouco mais da parte financeira para poder aplicar o processo de imigração. É difícil, né? Não dá pra gente, não pode iludir. É uma coisa difícil. Realmente é um processo difícil, trabalhoso, mas custoso. Mas assim, a gente pode dizer pela nossa experiência, né, Marilene? Assim, e pela experiência da maioria das pessoas que a gente conhece. Sim. Né? A grande maioria mesmo vem pra cá e não quer mais voltar, né? Está feliz, está realizado, conseguiu realmente estabelecer uma estrutura
né, aqui, ou seja, conseguiu um emprego que ele tá feliz, conseguiu ter qualidade de vida que ele buscava, com segurança, né, uma melhor educação para as famílias. É claro, a gente abre mão de ter a família tão perto, mas assim, é muito comum também que as pessoas tenham a oportunidade depois até de trazer os pais para visitar regularmente, né, o Dimitri teve visita Tá aí, começando né, agora consegui convencer o pessoal, tá vindo anualmente visitar. Então as coisas vão se ajustando, né? Eu também, assim, depois de tanto tempo aqui, minha mãe veio me visitar a primeira vez, então as coisas vão se ajustando, né? E eu amo o meu Brasil, mas eu realmente gosto de ir pra visitar e não mais pra morar. Dê um tempo pra esse plano realizar. Dê pelo menos 2 anos do seu projeto pra você realmente permitir que as coisas aconteçam. E reavalie, né? Não significa que a imigração foi maravilhosa pra mim, pro Dimitri, pra maioria dos clientes, que vai ser pra você. Se você decidir voltar pro Brasil, não tem problema nenhum, mas que a sua decisão de vir a ficar ou a decisão de voltar seja pelos motivos certos. E racional, né? Sempre racional. É isso aí. Isso é muito importante. Muito bem, e agora quem quer vir pro Canadá, como é que faz, Marilene? Procura a iVisa Immigration, a gente recomenda, nossa parceira aqui do Canadá Diário. Fala um pouco da iVisa Immigration pro pessoal, Marilene. A iVisa Immigration é uma empresa especializada no processos de vistos e imigração para o Canadá. Também temos a Canucks Intercâmbio, que é especializada na parte de educação. E se você está interessado e quer fazer o seu planejamento e ter toda a nossa assessoria, é só entrar em contato através do e-mail contact@visaimmigration.com. Os contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo, a gente recomenda. Fale que vieram pelo Canadá Diário, que vocês vão ter direito a um super desconto também. É isso aí. Muito bom, queria agradecer a Marilene mais uma vez. Eu que agradeço, Dimitri. Obrigada mais uma vez. Você gostou do vídeo? Dá um like pra gente, adicione os favoritos, comente, divulgue, se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram, clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Valeu e até a próxima. Até mais. Beijo no coração.